Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, do Carlos Minuano, do jornalista Carlos Minuano, que é Raul por Trás das Canções. O livro tem a ideia de focar sobre o processo produtivo do Raul Seixas de criação das canções e também, consequentemente, da produção e lançamento dos discos ao longo do tempo, né, da trajetória dele de vida, da vida musical, mas de maneira geral cobre a vida toda, né, desde a infância na Bahia até a morte solitária do Raul Seixas na rua Frei Caneca, em São Paulo. Nesse livro o autor usou uma série de fotos, muitas fotos na verdade, fotos inéditas inclusive, com um material muito legal de se olhar, uma composição gráfica muito bonita, uma produção gráfica muito interessante. E para elaborar o texto ele contou com entrevistas com várias pessoas que conviveram com o Raul Seixas, os produtores musicais, os caras que trabalharam com ele de maneira geral, os músicos, os amigos, as pessoas que estiveram por trás das canções também. E aí tem espaço, evidentemente, para as ex-mulheres, tem espaço para o Paulo Coelho, tem espaço para o Silvio Passos, enfim, tem espaço para uma série de gente que conviveu com Raul Seixas e contribuiu de alguma forma, que também foi compositor junto com ele em várias canções. O livro conta as aventuras e desventuras de Raul Seixas, né? Desde quando ele se torna famoso também, as experiências dele com a droga, com o álcool e assim por diante, que é um livro que traça esse perfil do Raul Seixas e que procura se concentrar na produção musical dele, que procura se concentrar evidentemente nas canções do Raul Seixas. Sem dúvida nenhuma, o livro é muito interessante, tem muita coisa interessante, tem informações interessantes, mas eu diria que o livro tem alguns problemas. É agora que eu quero me concentrar em alguns deles para vocês terem uma ideia do que poderia ter sido melhor no livro ou o que poderia ter sido diferente, que o autor poderia ter feito diferente no livro. Os defeitos, vamos dizer assim. Uma das coisas que eu acho defeito no livro é a repetição de algumas palavras, de algumas expressões, como por exemplo, roqueiro baiano. Ele usa essa expressão o tempo todo, às vezes mais de um parágrafo na mesma página, isso fica até às vezes cansativo para quem lê. Uma outra coisa que às vezes em alguns trechos do livro as ideias não se conectam, não ligam uma coisa com a outra. O autor não consegue em alguns momentos deixar bem explicado as suas ideias, o que ele quer passar com aquela informação, às vezes fica sem uma explicação suplementar que poderia ter contribuído mais para o texto. Vou dar um exemplo da música Aluga-se. Ele poderia ter dado as informações ou mais informações sobre ela, por exemplo, quem mandou a carta para o jornal O Globo, que teria dado a ideia para o Raul elaborar a música e assim por diante. Então é só para a gente mostrar que poderia-se explicar muito mais as coisas, deixá-las mais claras. E uma outra coisa também é que o livro ele tem uma linguagem muito coloquial, muitas expressões usadas pelo autor, a maneira como ele se expressa, que ele tenta passar a ideia de uma linguagem popular, acessível e tudo mais. Isso até é compreensível porque é um livro que se espera vender, é um livro que é para ser comercial. De qualquer forma, eu acho bastante exagerado a forma como ele usa a linguagem coloquial, né? As expressões, palavras que fazem parte de uma geração, de uma época, que nem sempre as pessoas entendem, né? De repente fosse o caso de colocar uma nota de rodapé, por exemplo. De qualquer forma, ele poderia ter sido um pouco mais cuidadoso com isso, né? Ter trabalhado um pouco mais, ter explicado um pouco mais algumas coisas que talvez fiquem um pouco coloquiais demais, e aí dá a impressão de que é fácil de entender, mas nem sempre isso acontece. Uma outra coisa que além das músicas propriamente, né, o comentário sobre elas, a história delas e tudo mais, o Raul não fala quase nada no livro, né? O que eu quero dizer com isso? Existe uma infinidade de entrevistas, de coisas que o Raul fala no jornal, na televisão, no rádio, que ele deixou gravado, né, e que poderia ter sido usado para dialogar com os entrevistados. E aí os entrevistados são as pessoas que falam, mas que não tem um diálogo com a pessoa que é o assunto principal do livro. Se o autor tivesse pego as entrevistas e colocado junto com os depoimentos do próprio Raul, os livros, as informações que a gente tem sobre ele, daria um diálogo muito rico e eu acho que o livro ficaria muito melhor. E complementar a isso, eu poderia dizer o seguinte, que o autor ele vai muito na onda dos entrevistados, ele usa as expressões, ele usa as informações e nem sempre ele vai a fundo, nem sempre ele vai adiante, nem sempre ele coloca essas informações a xeque, a prova, né? Nem sempre ele faz uma análise um pouco mais profunda sobre essas entrevistas. Ele pega elas, usa simplesmente
simplesmente como se fossem a verdade, como se não houvesse uma outra versão e assim por diante. Uma outra coisa é que o autor parece ter uma obsessão com as drogas, com assuntos relacionados ao uso de droga, ao vício do Raul com as drogas, a prática dele em torno das drogas. Isso aparece muito no livro. Não que não exista, não que isso não tenha influenciado na produção musical do Raul, mas eu acho que no livro isso foi muito exagerado. Ele comenta o tempo todo sobre bebida, a cocaína, o uso de drogas de maneira geral, e até quando ele fala dos entrevistados, das pessoas que conviveram com o Raul de alguma forma, que tiveram um envolvimento com as drogas também, ele tem que lembrar o tempo todo. Isso acontece muitas vezes. Por exemplo, em relação ao Casagrande, ao Walter Casagrande, o jogador de futebol e etc, que teve uma experiência dele com o Raul, que deu um depoimento pro Carlos Minuano, e o Carlos Minuano usa isso, só que o relato dele sobre a experiência do Raul com o Casagrande, ele tem que mostrar que o Casagrande também consumia droga. E aí ele tem, por exemplo, que mostrar que o Casagrande tinha experiência com drogas, com a cocaína, né, as carreirinhas do Casagrande, como ele diz no próprio livro, e tentar mostrar as loucuras do Casagrande com as drogas em mais de um parágrafo. Por exemplo, na página 254 em diante, ele diz assim, ó: Casão, quando encerrava o expediente no gramado, corria para esticar umas carreirinhas e estava quase sempre doidão. Eu fico me perguntando qual é a função disso num texto sobre Raul Seixas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: ele poderia ter dedicado menos tempo às drogas. Ele poderia ter diminuído um pouco essa intensidade de querer mostrar que o Raul consumia drogas. Enfim, isso é uma possibilidade. O autor escolheu diferente. De qualquer forma, valeria uma revisão do livro numa próxima edição. É a minha sugestão para o Carlos Minuano. De qualquer forma, é um livro interessante, é um livro muito bacana, um livro que tem muitas informações, tem fotos e tudo mais, que vocês podem comprar. Eu vou deixar o link na descrição. Se vocês comprarem, evidentemente, vocês ajudem o canal também, porque a gente ganha uma comissão. E é claro, se vocês gostaram do vídeo, mandem para os amigos de vocês, não esqueçam de curtir, de comentar, e a gente se vê no próximo. Um abraço para vocês, tchau!